A partir de agora, aqui na Aranãs, Palavra do Pastor, com Dom Darcy José Nicioli, arcebispo de Diamantina. Olá, gente boa! Minha saudação para você que nos acompanha pela Rádio Aranãs FM, aqui em Capelinha, ou pelas rádios que entram em rede neste momento de fé. Sou Dom Darcy, arcebispo de Diamantina. Que bom contar com a sua sintonia. E vamos elevar o pensamento a Deus e começar nosso momento de oração com a saudação angélica. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O anjo do Senhor anunciou a Maria, e ela concebeu do Espírito Santo. Eis aqui a serva do Senhor. Faça-se em mim segundo a tua palavra. E o Verbo de Deus se fez carne e habitou entre nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Oremos. Derramai, ó Deus, a vossa graça em nossos corações, para que, conhecendo pela mensagem do anjo a encarnação de Jesus Cristo, vosso Filho, cheguemos por sua paixão e morte de cruz à glória da ressurreição, pelo mesmo Cristo, nosso Senhor. Amém. Palavra do Pastor. Gente boa, estamos respondendo algumas questões que creio eu importantes na vivência da nossa fé, até para o conhecimento da nossa religião. E a Maria Aparecida de Curvelo fez uma pergunta que motivou a nossa reflexão. E é uma pergunta muito interessante sobre a diferença do serviço prestado pelos pastores das outras igrejas cristãs e os bispos, padres e diáconos da Igreja Católica. E como estamos refletindo, foi Lutero que, a partir dos seus questionamentos à teologia e aos princípios católicos, fazendo uma interpretação diferente da Bíblia, foi que surgiu então a separação, o cisma na Igreja Católica, e surgiu a Igreja Luterana e, consequentemente, após as outras ramificações. Rompeu então a unidade e seguiu por caminhos diferentes. A Igreja Católica, ela está na sucessão apostólica. Nossa igreja é de tradição apostólica, conforme o mandato de Cristo a Pedro e aos apóstolos, aquela primeira comunidade de cristãos. Os apóstolos formaram a primeira comunidade cristã, junto com Maria. Maria estava presente em Pentecostes. Aquela foi a primeira comunidade. Aos apóstolos, Jesus confiou a continuidade da sua obra de evangelização no mundo, a igreja. E a nossa Igreja Católica organizou-se ao longo do tempo de forma hierárquica. O Papa, que é o primeiro no colégio dos apóstolos e o ponto da nossa unidade, os bispos, que são os continuadores do serviço dos apóstolos, os padres e os diáconos, que colaboram com os bispos. Os presbíteros, padres e os diáconos também são serviços que encontram a sua fundamentação na palavra de Deus. As outras igrejas cristãs, ditas protestantes, não seguem esta mesma estrutura. Eles também têm bispos indicados, eles também têm presbíteros, porém, devido ao rompimento de Lutero, não participam da sucessão apostólica.
E quando falamos da Igreja Protestante, logo pensamos nos evangélicos, porque eles são mais conhecidos em nosso meio. Existem muitas ramificações, com distintas formas de se organizarem. O mais importante é procurar conviver bem entre nós cristãos, apesar das tradições diferentes que nós alimentamos. Sobretudo, procurar o diálogo, a colaboração por um mundo mais justo, mais fraterno e mais solidário. Nesse sentido, nós podemos muito bem nos esforçar para a unidade, de serviço ao bem comum. E isso todos nós podemos fazer, independente de sermos católicos, luteranos, evangélicos ou de outras doutrinas diferentes. Para nós cristãos, a palavra de Deus é a base da unidade na verdade. E como cristãos, a unidade, como eu já disse, é imperativo para a igreja, porque é vontade de Cristo. Foi Jesus quem disse que todos sejam um, assim como tu, Pai, estás em mim e eu em ti, para que eles estejam em nós e o mundo creia que tu me enviaste. Leia ali no Evangelho de João, capítulo 17, versículo 21. Esta é a vontade de Jesus, que todos sejam um. Um dos documentos do Concílio Vaticano II, chamado em latim Unitatis Reintegratio, que quer dizer em português a reintegração da unidade, reflete justamente sobre a importância de aprimorar o diálogo e o respeito entre todas as denominações cristãs, porque somos irmãos na fé. A Igreja Católica tem uma preocupação muito grande pelo fato de existir divisão entre as várias confissões religiosas que acreditam em Jesus Cristo. É uma provocação que está sempre no nosso coração. E este documento, Unitatis Reintegratio, quer dizer a reintegração da unidade, a busca da unidade, reconhece que a salvação é para todos. Ninguém está excluído da misericórdia divina. E quais são os meios para a nossa salvação? Em primeiro lugar, a palavra. E junto com a palavra, os sacramentos da nossa fé. É fundamental para a nossa salvação recebermos o batismo e praticarmos, a partir do batismo, da graça que recebemos de Deus, praticar a fé, a esperança e a caridade. A vida da graça e os sacramentos da fé são fundamentais. Os dons do Espírito Santo, quando existem estes elementos comuns para quem acredita em Jesus Cristo, professa a fé em Jesus Cristo, homem e Deus verdadeiro, então existem os meios de a salvação ser para todos. Deus opera a salvação por diversos caminhos. E é importante que nós nos perguntemos: e em que nós, católicos, nos distinguimos das outras denominações cristãs? Distinguimos pelo fato de a Igreja Católica ser portadora destes meios eficazes de salvação, oferecidos por Deus. E estes meios são completos. E a Igreja os preserva desde sempre. A riqueza da palavra, mais de 2000 anos de oração em comum, os sacramentos, como a riqueza do batismo, da crisma, da Eucaristia, da reconciliação, do matrimônio, dos ministérios ordenados, da unção dos enfermos, a unidade em torno ao bispo, sucessor dos apóstolos, para a igreja local diocesana, e também a pessoa do Papa para a Igreja de Cristo presente no mundo inteiro. São elementos importantes, necessários para o nosso conhecimento, a fim de professarmos a nossa fé de uma forma inteira, completa, adulta.
E busquemos, é claro, sempre o ecumenismo, que é o diálogo entre as denominações cristãs, mas sem renunciar àquilo que nos é próprio e também respeitando o que é próprio das outras denominações cristãs. E vamos conversando, porque religião também se aprende. Meu abraço e minha bênção. Você ouviu Palavra do Pastor.